Amém? Você pode sentar? Graças a Deus por essa manhã, pela tua vida, porque você está num bom lugar. Amém? Você veio receber da parte do Senhor algo para a tua vida, algo que vai te dar saúde ao teu corpo, que é a palavra de Deus. Ele diz: filho meu, ouve as minhas palavras e no teu coração guarda toda a minha instrução, para que seja saúde para o teu corpo, para que haja vida para você. Amém? O nosso espírito, ele almeja mais e mais ouvir ao Senhor, ouvir a palavra do Senhor, porque é disso que ele se alimenta. Amém? Deus colocou dentro de mim, dentro de você, o seu próprio espírito, a sua própria vida, a vida zoe de Deus, para que nós possamos buscá-lo constantemente, para que nós possamos estar mais próximo ao Senhor. Amém? Aleluia, louvor. Obrigado. Aleluia. Hoje a gente quer falar um pouco, conversar um pouco sobre até uma matéria do Rema chamada Realidades da Nova Criação. Amém? Então nós temos algo a aprender. Sei que muitos já ouviram, mas é sempre bom. A Bíblia diz que não me canso de falar as mesmas coisas, o apóstolo Paulo falando, mas é segurança para nós. Amém? Então, coisas que a gente aprende lá no começo, no início da nossa conversão, e que às vezes a gente esquece um pouco, mas é bom a gente estar sempre lembrando daquilo que foi feito, daquilo que foi estabelecido pelo Senhor, daquilo que Deus fez através da pessoa de Jesus Cristo, nos trazendo de volta, nos restaurando. Amém? Pastor Guilherme trouxe um estudo maravilhoso sobre redimidos da miséria, da maldição, né? Então nós somos alcançados por essa redenção. Deus não apenas nos tirou de um lugar de pecado, de um lugar de condenação, e trouxe para um lugar sem nenhum propósito. Pelo contrário, Ele trouxe para o reino do Filho do seu amor, para que a gente possa desfrutar tudo aquilo que é nele, tudo aquilo que é dele, tudo aquilo que Ele tem, é para nós também. Amém? Então a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. Aleluia! Realidades da nova criação são fatos que devemos entender se quisermos manusear bem a palavra de Deus e usufruir daquilo que nós temos em Cristo. Amém? Então, essas realidades são fatos, são verdadeiras coisas que já estão feitas lá no reino espiritual. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, de bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, quando eu me converto, quando eu venho para o corpo de Cristo, eu já tenho disponível para mim todas as bênçãos que foi estabelecida em Cristo. Amém? Então já está preparado, já está feito. A Bíblia diz tudo que diz respeito à vida e à piedade já foi estabelecido, já foi feito através de Jesus Cristo. Amém? Já é nosso. Nós temos que aprender, amados, apenas como nós alcançamos, como nós buscamos e adquirimos essas coisas, trazendo aquilo que está no reino espiritual para a nossa vida. Amém? Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Muitos versículos eu vou ler, tá? Se você puder só anotar, para a gente ganhar um pouco de tempo. O assunto é vasto, é apenas uma gota daquilo que o assunto todo nos apresenta. E diz: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Diga, novas. Lá em João capítulo 3, versículo 3 diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em Gálatas 6,15, você pode anotar: pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Amém? Então Deus nos dá essas palavras, essas mensagens, para que a gente possa entender que nós precisamos nascer de novo. O homem que está no mundo, que não tem Cristo, ele necessita. Se ele quiser ter uma vida com Deus, se ele quiser viver uma vida guiado pelo Espírito Santo, ele precisa nascer de novo. A Bíblia diz, né, no capítulo 3, Jesus falando com Nicodemos, ele diz: olha,
Você é conhecedor da lei, você conhece muitas coisas, mas é necessário nascer de novo. Se você quiser entrar no reino de Deus, é necessário um novo nascimento. E Nicodemos, ele questiona Jesus: como posso um homem velho voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus: não, você não está entendendo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Amém? Então, o novo nascimento, ele ocorre no nosso espírito. O novo nascimento é um espírito recriado. Não é mais um espírito com uma natureza pecaminosa, mas agora é um espírito renovado, recriado com a natureza de Deus. Amém? Aleluia. E nós precisamos entender essas coisas para que a gente possa colocar em prática e andar verdadeiramente como um novo ser, como uma nova criatura. Aquilo que eu pensava no passado, eu preciso mudar os meus pensamentos quando eu entro, quando eu me converto. Por quê? Porque agora meus propósitos eles mudaram. Agora o meu caminho, meus pensamentos, eles precisam ser renovados. Romanos 12:2, a gente falou muito sobre isso. Renovação de mente. Se eu quiser experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu preciso renovar a minha mente. Não pensar mais como o mundo pensa. Não andar mais como o mundo anda. Mas agora o meu procedimento, ele deve ser diferente. Eu devo olhar para a palavra e obedecer a palavra. Eu devo olhar para a palavra e pensar naquilo que a palavra me diz. A Bíblia diz: pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está, assentado à direita do Pai. Então, meus pensamentos têm que estar voltados para aquilo que é do céu, para aquilo que é do Senhor. Amém? E a palavra de Deus, ela nos dá toda essa direção, todo esse direcionamento. Para quê? Para que eu possa verdadeiramente cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Amém? E lá em Efésios, capítulo 2:10, diz: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém? Precisamos tomar conhecimento dos nossos direitos e deveres. Não é só direitos, mas temos deveres também. Nessa nova condição, e saber que só gozaremos da liberdade de ser e agir dentro dos limites estabelecidos pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus nos dá qual é o nosso limite, qual é o nosso procedimento. A palavra de Deus é quem vai ditar os nossos passos, as nossas ações. Então, meu irmão, andando na palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus, você vai andar seguro. Amém? A Bíblia diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? E Ele faz tantas coisas por nós. Por quê? Porque a nossa vida deve estar debaixo da sua potente mão, debaixo da sombra do Altíssimo. É lá que nós encontramos descanso. É lá onde nós encontramos provisão. É lá onde nós encontramos paz. É lá onde nós encontramos alegria. Amém? Fora dessa habitação, amados, é uma vida de tormento. Mas quando o homem sai de um domínio de trevas, porque a Bíblia diz que o homem no mundo ele está sob o domínio do diabo, debaixo de uma condenação. Mas quando ele vem para Cristo, tudo muda, tudo se faz novo. Não é mais comparado a uma vida de insucesso, a uma vida de escassez, mas agora você em Cristo, você tem uma vida abundante. Diz que o diabo, o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para vos dar vida, e vida em abundância. Vida em abundância. Uma verdadeira vida, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Muitos procuram muitas outras coisas, muitos meios para se chegar a Deus. Mas o único caminho é Ele, é Jesus. O único caminho é Jesus. Amém? A religião, ela foi criada pelo homem. Por quê? Porque a religião é o imperfeito querendo alcançar o perfeito. Mas Deus, Ele criou a sua aliança em Cristo, que é o perfeito alcançando o imperfeito. Amém? Então Deus, Ele enviou Jesus para quê? Para que nós pudéssemos, através de Jesus, crer verdadeiramente em Deus, crer que Deus enviou Jesus para nos salvar. Amém? Ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Amém? Em Hebreus capítulo 1 diz que Jesus, ele é a imagem do Pai, é o esplendor, é a sua verdadeira imagem. Então quem vê Jesus está vendo o Pai. Então Jesus, ele foi ali para demonstrar quem Deus era. Certa vez Filipe, lá em João 14, fala: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus diz: olha, quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Aquilo que eu falo é o Pai que manda eu falar. Aquilo que eu faço é o Pai que manda eu fazer. Você olha para mim, é o Pai fazendo. Então, olhamos para Jesus, nós vemos a verdadeira, exata imagem do Pai. Amém? Em Efésios capítulo 2, capítulo 4, do 17 ao 24, diz assim, ó: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, ele fala da antiga aliança, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Amém? Então, o pacto antigo não existia uma nova criatura. Na antiga aliança não existia um nascer de novo. As pessoas criam em Jesus, criam em Deus. Jesus não havia, mas criam em Deus, mas criam também nas promessas de que viria um Salvador, de que viria aquele que iria salvar o mundo do domínio do diabo, da condenação eterna. Amém? E Jesus, ele no Novo Testamento, ele vem para nos dar esse novo estilo de vida, essa nova vida em que no trato passado não tínhamos, mas em Cristo, numa nova aliança. Ele diz: na nova aliança no meu sangue, um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito, feito por Jesus, derramando o seu próprio sangue, pagando o escrito de dívida que era contra mim e contra você, para que nós pudéssemos ser verdadeiramente livres. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, para nós entendermos um pouco mais sobre essa nova realidade, essa nova criação, precisamos voltar um pouco para entender como Deus criou todas as coisas, como Deus criou o homem na sua perfeição. E lá em Gênesis diz que, a partir do capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz que Deus, ele criou todas as coisas, chamando a existência, chamando pelo nome. E quando ele foi criar o homem, ele disse: olha, façamos o homem à nossa semelhança, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então Deus, ele desceu com suas próprias mãos, ele fez o homem, aquele boneco de barro, e disse que nas suas narinas ele soprou o seu espírito, e o homem passou a ser alma vivente. Amém? Então Deus, ele colocou o homem num jardim que ficava no Éden, e esse homem, ele tinha o dever, a obrigação, o propósito de cultivar aquela terra, de dominar aquele lugar, de ser uma autoridade, porque o homem aqui na terra é um representante de Deus. Amém? Quando ele colocou o homem, foi para que o homem dominasse sobre tudo. O governante da terra era o homem sobre todas as coisas. Mas nós conhecemos que o homem, ele desobedeceu. Deus, ele colocou um limite para o homem, mas o homem desobedeceu. Essa desobediência trouxe ao mundo. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 3 que a terra, ela foi maldita por causa dessa desobediência. E toda a sorte de pecado, toda a maldição foi lançada sobre a terra. Então aí nós temos a origem, o início do pecado
do pecado exercido pelo homem. Mas o pecado, na verdade, ele surgiu no coração de Lúcifer, né? Vocês conhecem a história. Lúcifer era um anjo de luz, anjo do Senhor, mas no seu coração se corrompeu e ele desejou colocar o seu trono acima do Senhor, ser igual ao Altíssimo. E esse pecado fez com que ele caísse juntamente com uma terça parte dos anjos aqui na terra. Então, ele foi expulso do céu, né? E de Lúcifer ele se transformou em Satanás, diabo. Ele não é mais o anjo de luz, agora ele é Satanás. E ele, nesse tempo em que ele estava aqui, ele encarnou na cobra. E quando ele encarnou naquela cobra, ele teve um encontro com Eva. E você conhece a história. A Eva começou a conversar com a cobra, teve papo com a cobra, deu ouvido àquilo, à sugestão dele. E ele diz, olha, Deus deu uma ordem, não coma desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês morrerão. E o que foi que Satanás, através da cobra, falou? Disse, olha, é verdade que vocês não vão morrer. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão ser igualzinho a ele, conhecedores do bem e do mal. Então essa é o início. O homem, ele era um homem criado por Deus, onde a eternidade estava dentro dele, a imortalidade também estava dentro dele, porque não havia morte. O homem foi criado para ser um ser eterno também no seu corpo. E por causa da desobediência, a morte passou no mundo. A morte passou, assim como toda sorte de maldição, toda maldição passou também a contaminar a terra. E a gente vai ver aqui um pouco sobre ser imagem e semelhança de Deus. Implica nesse ser criado, ser tão identificado com o Criador quanto se pode ser. Significa que o homem é da mesma espécie de Deus e a manifestação visível do Deus invisível. Então, olhando para o homem da sua criação, nós podemos identificar como Deus ele agia, como Deus ele podia se manifestar. E Jesus Cristo é o principal nome, né, em relação à imagem daquilo que ele veio fazer, expressar a verdadeira vontade de Deus aqui na terra. O homem foi criado como aquele que manifesta a grandeza e o governo de Deus sobre a terra. Ele é o governante da terra que Deus criou e aquele que demonstra estilo de vida de Deus, pois ao contemplar esse homem a natureza veria Deus. Amém? E aquilo que eu falei sobre o Filipe falando com Jesus, mostra-nos o Pai, ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. O homem ele foi criado, né? Ele é um ser tridimensional, ou tricotômico, que ele quer dizer que ele é um espírito, o seu verdadeiro ser, você é um espírito, que você habita em um corpo e você possui uma alma. Amém? Então nós somos um ser trino, que somos um espírito, habitamos em um corpo e possuímos uma alma. E essas três dimensões do homem, cada dimensão dessa, ela tem uma especialidade, uma particularidade em tocar no mundo espiritual, em tocar em sentimentos e também tocar nas coisas físicas. Sendo um homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Amém? Em João capítulo 4 diz que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito. Amém? Deus sendo homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com Ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, tem por meio dos sentidos conhecimento do mundo. Então formou Deus, aqui em Gênesis capítulo 2, 7, diz, formou Deus o homem do pó da terra, diga corpo, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, diga espírito. E o homem passou a ser alma vivente, diga alma. Então Deus criou o homem, o espírito, corpo, alma e espírito. Amém? Você está entendendo? Glória a Deus por isso. E 1 Tessalonicenses,
5:23 diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a alma e o corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a gente vai falar um pouco sobre o que é o espírito, o corpo, a alma. Sei que não é um tema assim para a gente estar dando muito glória a Deus, porque é mais uma questão de ensino. Amém? Você aprendendo alguma coisa para mim já é bom demais. Amém? O espírito do homem é o seu homem interior. No espírito entramos em contato com a dimensão espiritual. Por sua vez, ele é o centro da vida humana. Lá em João 6:63 diz: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Em Provérbios 20:27 diz: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do seu ser. Amém? Então é através do seu espírito que nós temos contato com Deus, onde nós possamos ser, nós somos imortais no espírito, né? Somos um ser eterno, o espírito, porque o espírito, existe a condenação e existe a salvação. Aqueles que não alcançam a salvação, eles vão ter uma vida, ou vão desfrutar, vão viver, vão passar o resto dessa eternidade no inferno, como a Bíblia fala sobre a morte eterna. Mas nós que cremos em Jesus, Ele nos dá o direito de termos e alcançarmos a vida eterna. Então é para isso que nós estamos aqui na terra, para isso que nós estamos buscando. O fim da nossa caminhada, o fim da nossa carreira é alcançar aquela coroa que está nos aguardando. Amém? É a vida eterna tão esperada, tão aguardada, tão preparada pelo Senhor para nós. Deus não preparou o inferno para os seres humanos. Ele preparou o inferno para Satanás e seus demônios. Mas, infelizmente, nós sabemos que nem todos vão alcançar a salvação. Mas, como é bom a gente ouvir uma palavra como essa, como é bom a gente se inclinar e ter a oportunidade de dizer: Senhor, eu creio nas tuas palavras, eu creio na tua verdade, eu creio no teu filho. Jesus não morreu em vão. Ele veio para me dar vida, e não só uma vida aqui, mas também uma vida eterna. Amém? Então nós podemos desfrutar disso, nós podemos acreditar nisso. Amém? Certa vez eu vi um pastor falando, dizendo: olha, alguém questionava ele bastante sobre essa questão de céu e inferno. Você tem certeza que o inferno existe? E ele: rapaz, eu prefiro viver uma vida que me dá a ideia de que existe um céu e existe um inferno, e que eu esteja vivendo uma vida que me leva para o céu, e quando eu morrer, verdadeiramente eu ir para o céu, do que viver uma vida de qualquer jeito, desacreditado que existe um céu e um inferno, e quando eu morrer, chegar lá e saber que existe um céu e um inferno, e eu não vivi, e eu não escolhi a vida que me leva para o céu, e acabar indo para o inferno. Não sei se você entendeu. Mas o que dá certeza para nós é o próprio Espírito dentro da gente. É o Espírito do Senhor que testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. E através dessa confirmação, dessa testificação, nós temos a certeza de que existe um céu que nos aguarda. Existe um céu que está nos esperando, porque a Bíblia diz que Jesus vem buscar a sua igreja. Ele vem nos resgatar, Ele vem nos levar de volta, e vamos subir juntamente com Ele. Amém? Aleluia. Mayan Pirma disse: o espírito e a alma representam os dois lados da natureza espiritual. Embora distintos, o espírito e a alma são inseparáveis, exceto pela palavra de Deus. São entrosados um no outro. E lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, Mayan Pirma é um grande escritor, um grande teólogo.
Mas aqui em Hebreus diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Então, a única forma de separar a alma e o espírito é através da palavra. Medicina nenhuma, nenhum contexto, nenhum estudo científico pode ir a esse ponto. Mas a palavra de Deus, ela é tão eficaz que vai nesse encontro, que vai nessa divisão. Amém? Só a palavra de Deus pode fazer isso. Amém? Aleluia. E o nosso corpo é o nosso homem exterior. E é pelo corpo que entramos em contato com as dimensões físicas. Ele é a nossa casa terrestre. Mas seremos transformados e teremos um corpo incorruptível quando ressuscitarmos com Cristo. Amém? Então, quando estamos em Cristo, esse corpo ele não se converte, mas ele será glorificado na vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós teremos nossos corpos transformados, não um corpo mais corruptível, mas um corpo formado pela incorruptibilidade. Amém? Não mais um corpo pecaminoso, mas agora um corpo transformado. Amém? Aleluia. 2 Coríntios capítulo 4, 7 diz: temos, porém, este tesouro, vida no Espírito, em vasos de barro, no corpo, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Nós somos apenas uma habitação do Espírito. O nosso Espírito habita nesse corpo. Amém? Você é o Espírito. Quem é você verdadeiramente é o Espírito. O seu corpo é apenas a casa, é apenas onde o seu Espírito ele está habitando. Amém? Aleluia. Dito isso, quero entrar aqui na questão da origem. Já citei um pouco sobre a origem do pecado. E lá em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2. Isaías 59, versículo 1 e 2 diz: vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Versículo 2: mas as suas maldades, ou os seus pecados, separam vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Aí diz que o pecado é que faz separação entre vós e o vosso Deus. Então, o pecado, ele tem Deus não tem comunhão nenhuma com o pecado. Deus não tem aproximação nenhuma com o pecado. Por isso que o homem pecador, ele precisa se arrepender dos seus pecados, se arrepender da sua vida pecaminosa e fazer uma aliança em Cristo para poder termos comunhão com Deus, para podermos nos achegar diante de Deus. Porque quando Jesus ele morreu, a Bíblia diz que ele rasgou o véu que fazia separação entre nós. Aquilo que impedia de estarmos diante de Deus foi rasgado, foi quebrado. Ele nos colocou numa condição de justo. Amém? A Bíblia diz, 2 Coríntios 5, 21, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então essa condição, Deus pega um homem pecador e torna ele limpo. Deixa ele justo, sem pecado, sem condenação, para que ele possa estar diante de Deus através de Jesus Cristo. Porque o homem com pecado, o homem pecador, o homem que ainda não tem a aliança, ele não tem uma aproximação com o Senhor. Ele não pode se achegar diante de Deus. Porque só através de Jesus nós temos esse acesso. Só através de Jesus nós temos essa condição. E só Ele pode nos fazer justos. Não são as nossas obras, não são aquilo que eu faço, mas é aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Porque a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, mas também todas as nossas iniquidades.
todos os nossos pecados, todos os nossos erros. E como é que eu aceito isso? Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, como elo que me liga ao meu Pai, a ponte que me leva ao Senhor. Só através dele, não existe outra forma. Como eu falei, o homem criou várias religiões para tentar chegar junto ao Senhor, mas é apenas tentativas de fracasso. A aliança perfeita vem de cima para baixo. Amém? Aleluia. Então o pecado é que faz separação entre vós e o vosso Deus. O pecado quer dizer fracasso, erro, iniquidade, transgressão, contravenção, falha, falta de lei e injustiça. É um mal insolúvel, porém a definição de pecado não pode ser derivada simplesmente nos termos bíblicos para denotá-lo. A característica mais notável do pecado, em todos os seus aspectos, é que ele é orientado contra Deus. Amém? Então toda espécie de pecado, toda espécie de erro, ele é todo voltado contra a verdadeira vontade de Deus, contra a verdadeira obediência de Deus. Amém? Em Samuel, capítulo 51, 4, diz: pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Amém? Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Aleluia. Então o surgimento do pecado aqui na terra, falamos que surgiu no coração de Lúcifer, mas o homem pecou quando deu ouvido e obedeceu à sugestão que o diabo trouxe para ele. Amém? Então ele desobedeceu, comeu daquele fruto e por causa disso ele foi expulso daquele paraíso. Foi expulso daquele lugar maravilhoso, aquele lugar perfeito que Deus tinha preparado para o homem viver a sua eternidade naquele lugar. Então o homem perdeu aquele caminho de volta e colocou anjos de proteção para que o homem pecador ele não pudesse mais voltar para aquele lugar. Porque se ele voltasse, ele iria contaminar o lugar, e aquele lugar é um lugar que Deus preparou, um lugar puro. Amém? Mas através de Jesus nós podemos, como ele diz, eu sou o caminho. Quando eu me alio a Jesus, quando eu faço uma aliança com Jesus, Jesus pega na minha mão e me leva de volta para aquele lugar. Quando os anjos me veem agarrado com Jesus, pego na mão de Jesus, eles abrem o espaço, abrem aquela porta e com Jesus eu posso entrar. Por causa dessa aliança nós podemos e nós alcançamos um acesso de volta. Lá em Tiago, capítulo 1, pode colocar aí no telão, capítulo 1, versículo 18. Deixa eu ver se consigo ler daqui. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim isso. Então o que ele fez? Por causa da palavra de Deus, ele nos tornou de volta como os primeiros frutos da sua criação, para nos trazer de volta aquela comunhão, para nos trazer de volta a mesma intimidade que ele tinha com Adão. A Bíblia diz que Deus ele descia naquele jardim e conversava com Adão, ele tinha comunhão com Adão. Mas como em Adão ele tinha essa comunhão, em Cristo ele restaurou essa intimidade. Em Cristo ele restaurou essa comunhão. Por causa disso, que em Cristo nós podemos achegar a Deus. Como que sem pecado, como que sem condenação. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Fomos recriados pelo seu Espírito, fomos recriados pela sua palavra e reaproximados junto de Deus.
mas é em Cristo. Fora de Cristo ninguém pode se chegar a Ele. Amém? Mas quando o homem pecou e amaldiçoou a terra, 3 tipos de morte nós encontramos na terra, nós encontramos na Bíblia. E fala sobre morte espiritual, que a primeira morte foi quando ele morreu. Quando o diabo disse, olha, se vocês comerem, vocês não vão morrer. E o homem não morreu fisicamente, mas morreu espiritualmente. Por quê? Porque perdeu a comunhão, perdeu aquela intimidade que ele tinha com Deus. E morte quer dizer separação. Então o espírito do homem ele foi separado do Espírito de Deus. Ele não tinha mais comunhão com Deus. Então a morte espiritual, a morte física e aquela morte que eu falei, que é a morte eterna, a condenação eterna, né? Então são esses 3 tipos de morte que a terra passou na terra passou a existir. Então o homem, ele precisava se livrar disso. Ele precisava de um Salvador para livrá-lo desses 3 tipos de morte. Amém? Quando Jesus estava naquela cruz, e tem um momento que ele diz, Senhor, Senhor, lama sabactana, por que me abandonaste? Aquele foi o momento onde ele teve a sua morte espiritual, o momento da separação, quando os pecados da humanidade estavam sobre ele, quando ele estava sobre toda a imundície de pecado absolvido da humanidade e não dele. Amém? Mas Deus, ele precisava se separar de Jesus. Ele morreu espiritualmente e ele sentiu aquela morte. Não foram as chicotadas, não foram a coroa de espinho, não foram as humilhações, mas a pior coisa que Jesus enfrentou foi ter a sua morte espiritual, foi ter a separação do seu Pai. E ele diz, por que me abandonaste? Porque ele reconheceu a separação, mas ele diz, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ali Jesus ele morreu porque precisava morrer, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Subiu aos céus, está sentado à direita, Deus Pai, Todo-Poderoso. Amém? E ele restaurou, ele conseguiu, ele venceu. E deu a mim e a você essa vitória. Nós não precisamos enfrentar as chicotadas, nem as humilhações, nem a coroa de espinho, nem muitas outras coisas que ele passou. Ele nos livrou de todo esse sofrimento. Ele disse, eu vou sofrer no teu lugar. Eu vou carregar essas doenças todas no meu corpo, todas essas chagas. Vou carregar no meu corpo, para quê? Para que vocês tenham cura, para que vocês sejam sarados, para que vocês tenham saúde. Aleluia. Aleluia. Então isso não mais nos pertence. Quando nós somos uma nova criatura, aquilo que é de Deus, aquilo que era de Jesus, Ele passou para nós. E aquilo que era nós, passamos para Ele. Tudo aquilo que o homem apresentava de ruim, Ele absorveu. Para quê? Porque nós trocamos, Ele substituiu a nossa vida. Ele se tornou pecador para nos tornar limpo. Ele se tornou condenado para que a gente fosse justo. Então Ele substituiu a nossa vida, aquilo que nos condicionava para o inferno. Ele disse, não, eu vou salvar. Merecimento nenhum. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé, e não vem de vós. É dom de Deus. Para quê? Para que ninguém se glorie. Imagine se o homem pudesse ter a capacidade de se salvar sem o sacrifício de Jesus. Pelo contrário, ele diz, vocês não são capazes de fazer nada. Vocês não são capazes de fazer, de obter essa salvação. Por isso Deus enviou Jesus com essa condição, para que a gente pudesse reconhecer que é através dele que nós somos salvos, que é através dele que nós alcançamos a salvação, que nós alcançamos a comunhão com Deus, a restauração do nosso corpo, a redenção. A palavra redenção quer dizer trazer de volta, resgatar. Então estávamos perdidos, fomos resgatados pelo Senhor. Ele nos alcançou. Amém? Aleluia.
Glória a Deus, glória a Deus. E esse pecado, abre lá em João, 1 João, capítulo 2. Versículo 15 a 17. É uma orientação que ele nos dá para que a gente não caia na mesma cilada que Eva caiu, que Adão e Eva caiu. Que ele diz assim, ó, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém? Então, o que é as concupiscências? Concupiscência quer dizer desejos, vontades, inclinações. Então, eu preciso evitar esse desejo da carne, esse desejo dos olhos, aquilo que eu vejo, eu preciso evitar para não me contaminar, aquilo que eu tanto anseio, que é pecaminoso, eu preciso evitar essas coisas, e a soberba da vida. Amém? E quando Eva ela foi seduzida pelo diabo, o diabo fez ela olhar para aquele fruto. E ela olhou para aquele fruto, olhou tanto que desejou. E naquilo que ela desejou, ela disse, parece apetitoso. E ela foi e experimentou, porque ela queria saber o que ia acontecer depois que ela comesse. Porque o diabo disse, quando vocês comerem, vocês vão ser igualzinho a eles, conhecedores do bem e do mal. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida são coisas que nós devemos evitar. Amém? Quem está no mundo, essas coisas são normais, essas coisas são naturais para eles. Mas para nós é algo diferente, é algo que não é normal. Então nós podemos evitar, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro da gente e ele nos fortalece. Ele nos capacita a cumprir cada mandamento do Senhor. Amém? Ele nos fortalece, ele nos dá direções, ele nos orienta. Não olhe para isso, não faça isso, não se incline para esse lado. Por quê? Porque ele não quer que a gente se perca. Ele sabe que é um caminho que vai nos levar a uma separação. Ele quer que a gente permaneça no caminho, permaneça firme. Amém? Jesus disse, olha, se as minhas palavras, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirei o que quiseres, vos será feito. E vocês também alcançarão tudo aquilo que vocês precisarem. Amém? Nós somos fortalecidos pelo Senhor dia após dia. Agora, à medida em que a gente busca, à medida em que a gente se dispõe para Ele. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Aleluia. Então Deus trouxe, através de Jesus, a redenção do homem, o resgate, que quer dizer livramento de algum mal, por meio do pagamento de um preço. É mais do que simplesmente livramento. É dessa maneira que os prisioneiros de guerra podiam ser soltos, mediante o pagamento de um preço, o qual era chamado de resgate. O grupo de palavras formado em lutron, que é no grego, formou-se especificamente para transmitir essa ideia de livramento por meio de pagamento de um resgate. Nesse ciclo de ideias e morte de Cristo, a morte de Cristo pode ser considerada como um resgate em favor de muitos, como está lá em Marcos 10:45. Amém? Então Jesus ele veio para resgatar toda a humanidade. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todo homem se salve, porque ele enviou Jesus para todos, não foi para um grupo, não foi para uns. A Bíblia diz que veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos o quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome. Então Jesus ele morreu por toda a humanidade. Ele não morreu somente para o povo da aliança, o povo escolhido. O povo de Israel ele tem um propósito, ele tem uma missão ainda a ser executada.
Mas Jesus, ele morreu por toda a humanidade. E quando ele levou sobre si os pecados do mundo, ele levou os pecados de todos. Pelo primeiro homem que nasceu até o último que vai chegar a nascer. Então todos já estão debaixo de uma provisão de salvação. O que é que falta? Buscar, pegar, recebê-la. Amém? Quem recebe, recebe a salvação, recebe a pessoa de Jesus em seu coração e automaticamente você já se encontra no caminho de salvação. Você foi salvo. Amém? E por isso nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela vem como um suporte para nós, para que a gente saiba como viver esse novo estilo de vida, como ser orientado por essa palavra, né? E vamos enfrentar várias situações, várias circunstâncias, e a palavra de Deus, ela tem livramento, tem ideias e tem sabedoria para que a gente possa se sair de toda e qualquer circunstância que se levanta. Amém? Nós temos que ter sabedoria, buscar a sabedoria de Deus, buscar aquilo que vem lá do alto, para que a gente seja instruído. Deus vai nos orientar dia após dia. Em cada decisão que a gente for tomar, se a gente consultar o Espírito Santo, Ele vai dizer, faça assim, faça dessa forma. Ou então não faz isso, ou então não assine aqui. Não faça esse negócio. Por quê? Porque Ele está para nos ajudar. A Bíblia diz que Ele vai nos guiar em toda a verdade. Vai nos instruir em toda a verdade. Vai nos dar uma condição que a gente possa andar seguro, orientados por Ele. Amém? Então Jesus, ele veio trazer essa redenção, esse resgate, para que a gente não se perca mais. Amém? Aleluia. Aqui em Mateus 20, 28 diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Em Colossenses, capítulo 1, 13 e 14, diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Então foi através de Jesus que nós encontramos esse resgate, essa salvação, porque nós estávamos condenados ao inferno. A Bíblia diz que nos nossos delitos e pecados nós estávamos condenados, mas Ele veio para nos dar vida, veio para nos resgatar, veio para nos tirar desse lamaçal de pecado e nos colocar num lugar seguro, colocar num lugar onde nós podemos ter a provisão divina e todo o suporte do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente fica por aqui. Entendemos um pouco sobre a criação, sobre o homem original, como Deus criou, como Deus fez o homem perfeito, sem defeito, sem pecado. Mas através da desobediência do homem, diz que a terra ela passou a ser maldita. E por causa disso, a Bíblia diz que todos pecaram e necessitam, carecem da glória de Deus, necessitam de ser resgatados pelo Senhor. Amém? E nós encontramos que fomos salvos e resgatados por um Salvador prometido desde o Antigo Testamento, desde que o homem pecou. No capítulo 3 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus ele já faz a sua primeira profecia, a sua promessa, diz que nasceria da mulher um homem, um Salvador, que ele iria pisar a cabeça da serpente, e essa iria morder o seu calcanhar, ou ferir o seu calcanhar, e isso fala a respeito do sofrimento de Jesus, da sua morte, do seu sacrifício naquela cruz, mas ele cumpriu, ele venceu, ele nos deu essa vitória, e ele estabeleceu o seu reinado em nosso coração. Amém? Não neste mundo, porque a Bíblia diz que o príncipe deste mundo, esse mundo jaz do maligno, esse mundo já segue uma orientação do diabo, mas o reino de Deus ele está no meu e no teu espírito. Amém? E nós podemos mudar o nosso mundo, a nossa forma de pensar, por aquilo que já está dentro da gente. Amém? Nós podemos pelo menos transformar o nosso mundo.
e assim agir de acordo com aquilo que Deus nos promete, aquilo que Deus nos ensina para fazer. Amém? Nós, para sermos pessoas diferenciadas, é só não fazer aquilo que o mundo faz. É só fazer aquilo que a palavra de Deus nos diz para a gente fazer. Amém? Andar conforme a sua palavra, andar em amor, andar respeitando autoridades, andar ajudando um ao outro, ajudando ao próximo, amando uns aos outros. Amém? E assim nós vamos verdadeiramente demonstrar a vida de Deus em nós. Amém? Guardando a sua palavra. Ele disse: quiserem ser verdadeiramente meus discípulos, são aqueles que cumprem a minha palavra, são aqueles que guardam a minha palavra. Então, para demonstrar que somos discípulos de Jesus, que somos verdadeiramente filhos de Deus, nós precisamos agir diferente com aquilo que o mundo faz. Amém? Nosso procedimento, as nossas palavras, nossa forma de pensar deve estar totalmente contrária ou totalmente diferente daquilo que o mundo faz. Amém? Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Então eu queria só terminar com isso, que vocês sejam cada dia mais abençoado com essas realidades, com essas revelações, que a gente precisa sempre trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, né? Cristo, ele não morreu em vão, ele não derramou seu sangue por acaso, mas há um propósito muito forte, muito grande naquilo que foi feito naquela cruz. Amém? O mundo espiritual, ele foi totalmente transformado e nós nos encontramos dentro daquilo que é feito, que é realizado no espiritual, porque aquilo que nós vivemos hoje é um reflexo ou um espelho daquilo que acontece no reino espiritual. Amém? Nós precisamos viver verdadeiramente, saber que nós estamos seguros, guardados por Deus, que existem anjos ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Amém? Nos ocultando dos homens maus e ímpios de coração. Amém? Glória a Deus. Aleluia.